Olá, eu sou o Vitor Savioli, fundador da Oxygen Treinamento e Consultoria e ex-associate do Banco JP Morgan. Nesse segundo vídeo eu vou te mostrar o sistema do High Alpha Investor, que é uma metodologia que apenas um grupo muito restrito de pessoas no Brasil estão utilizando nesse momento para ter resultados extraordinários com segurança. Eu nunca imaginei na minha vida, por exemplo, conseguir comprar um carro totalmente à vista sem que isso alterasse o curso dos meus aportes mensais, os custos de casa, da vida, enfim. E depois, com a base de treinamento e com os resultados que eu fui obtendo, eu pude presentear minha esposa para poder ajudá-la na locomoção do serviço dela. Comprei para ela um carro à vista. Isso não alterou em um centavo o segmento do mensal, dos meus aportes. E não somente isso, né? Hoje eu vislumbro, por exemplo, conseguir pagar, por exemplo, um ano completo de escolas para minhas filhas, por exemplo. Hoje eu vislumbro tirar uma temporada de férias no exterior com a minha família. Então, isso era algo que há pouco tempo atrás era impossível. Por exemplo, há pouco tempo atrás, eu me deparei há aproximadamente um ano de quitar o meu apartamento, e eu precisaria, dentro de um prazo aí de um ano, fazer um acúmulo de R$20 mil para que na data que fosse necessário eu quitasse meu apartamento. Cara, sobrou, assim, eu consegui fazer isso e ainda sobrou. Seja bem-vindo então ao segundo episódio do workshop High Alpha Investor, onde eu estou te mostrando que você pode ter ganhos na bolsa com segurança em quase qualquer cenário, você só não sabe como ainda. O fato de você estar aqui agora te coloca numa posição privilegiada para poder agarrar essa oportunidade, porque está ao seu alcance e você não precisa começar com muito. Para começar a investir na bolsa aí com qualquer R$100 você já pode, tá, gente? E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as centenas de comentários que a gente teve aí no primeiro vídeo. Eu tentei responder a maior parte deles. O Facebook trava a gente se eu respondo todos, então teve vários que eu não consegui responder, mas eu respondi a maior parte deles, tá? E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, clica aqui no botãozinho 1, que está acima desse vídeo aqui, clica lá e assiste, tá? Lá eu mostro detalhadamente como lucrar na compra de uma ação e como comprar ações com garantia. Você vai ver como pessoas comuns estão tendo altos lucros na bolsa, como esses aqui que eu mesmo tive. 98% na CCR, 125% na Ering e que os outros estão fazendo também. 60% já em uma delas, que eu tenho o maior orgulho de falar. Certeza que eu ganhei mais de 50%. Então, tive um resultado de 70% a 80%, que é muito satisfatório. Eu estou com rendimento em torno de 60%. Tive um retorno com ela sozinha já na faixa de 55%. Na Fleury, a fazer mais ou menos 20% em cima da ação. Em B3, acho que foi a ação que eu mais ganhei. Eu cheguei a fazer 23%, 24% em, assim, questão de meses. Mas antes de eu te contar esse sistema, deixa eu te contar a história do B.B. King. Para quem não conhece, B.B. King é esse cara aí, uma lenda, faleceu faz pouco tempo. Ele era um cara muito bom no que fazia, ele era muito sofisticado, porém ele focava no simples. Ele focava em fazer o simples, em fazer o básico muito bem. Tá? Ele usava só 3 notas, ele nem sabia fazer acorde e se você procurar aí no YouTube, você vai ver que quando ele está tocando, quando ele vai cantar, ele para de tocar. Ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo e mesmo assim ele era um gênio. Por quê? Porque ele focava no simples, ele fazia
somente o simples e era muito bom nisso, tá? E é nisso que eu acredito, em um método simples, aplicado com consistência. É isso que vai te fazer parar de ter medo de perder, de não saber a hora de entrar e sair de uma ação e de não fazer o seu dinheiro trabalhar para você. É um passo a passo, claro, simples e aplicado com consistência, que vai te permitir alcançar os seus sonhos e te fazer se sentir realizado para comprar aquele carro, aquela casa, viajar com a família, curtir aí com os amigos ou ficar tranquilão aí, relaxar, estável, estar bem tranquilo e até mesmo abrir aquele negócio que você tanto quer, assim como eu mesmo fiz depois que conquistei a minha independência financeira. E você pode fazer tudo isso sem sair de casa. É só ter um computador e ter uma conexão de internet. Tudo de forma independente. Sem precisar comprar relatório de ninguém, sem precisar de diquinha de ninguém, sem precisar se preocupar com a nova onda do momento que querem vender aí para você, que muitas vezes é enganosa, tá? Então, vamos lá que eu vou te mostrar esse passo a passo. Lembrando, tem que ter um pré-requisito para investir em ações, que é abrir uma conta em uma corretora e que é grátis. Eu vou te mostrar aqui rapidamente como faz isso. Então, pessoal, aqui, para então você abrir uma conta em uma corretora, que é um pré-requisito, como a gente viu na aula passada, a gente tem que tomar cuidado com as corretoras. Uma que eu gosto é o BTG Pactual Digital. Eu não ganho nada para recomendar eles, mas é a que eu mais uso. Eles estão com taxas vantajosas. Não é a mais cara, aliás, não é a mais barata, mas também não é a mais cara. Eu acho o serviço deles super bom, eu gosto da plataforma, enfim. E aí, se você quiser abrir uma conta, você tem que clicar aqui em abrir conta, preencher seus dados, seguir o passo a passo e tudo mais, tá? Mas também tem outras boas também, tá? Que eu já ouvi recomendação. Easy Invest, tem também a Modal, enfim. De novo, cuidado com aquelas que se fingem ou que são baratas demais e o serviço não é muito bom, ou, enfim, a plataforma dá problema e a gente sempre tem que ficar ligado lá com os custos escondidos. Mas, via de regra é isso, qualquer corretora que você colocar, você vai clicar em abra sua conta, vai seguir os passos, é super simples, é de graça, é rápido, fácil e barato, tá? É só seguir o passo a passo, em questão de dias aí, você abre uma conta em uma corretora e já pode investir. Então, qual que é o passo 1 do meu método? O passo 1 é escolher uma empresa para olhar. E como é que você vai fazer isso? Olhando notícias, conversando com amigos para ter ideias. Às vezes você está em grupos, WhatsApp, Telegram, etc. Tá? Você vai ter que aí escolher alguma empresa para analisar. Agora aqui, pessoal, para a gente escolher empresas, ir em notícias, saber o que está rolando, eu gosto muito do site do Valor, mas em algumas matérias elas são pagas, porque elas têm, por exemplo, esse cadeadinho aqui, entendeu? Mas o que eu gosto de ler no site do Valor? Você pode vir aqui em empresas e ver o que está rolando, tá? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, e aí daqui a gente pode tirar algumas ideias de empresas para se investir. Outro site que vocês também conhecem é o investing.com. Alguns de vocês conhecem, é o investing.com. E o legal do investing.com é que ele tem outra coisa. Além das notícias, que aqui ele sai no inglês, se você entrar no site e ele aparecer no inglês, você vem aqui no ladinho e pede para ir em português Brasil. Vai ter aquela bandeirinha dos Estados Unidos lá, aqui, e aí só você vir aqui.
Aqui também você vai ter notícias, você vai ter aí algumas ideias de empresas para se investir. O que é legal de olhar, tá? Aqui neste site, se a gente vir aqui, ó, em cima de mercados, ele vai mostrar aqui ações. E aí ele indica várias coisas. Uma coisa que eu gosto de olhar é sempre aqui a máxima de 52 semanas, ou seja, as empresas que no último ano estão subindo mais, e a mínima de 52 semanas, as empresas que no último ano, nas últimas 52 semanas, caíram mais. Eu gosto de olhar particularmente as mínimas de 52 semanas, para dar uma olhada. Então, por exemplo, a Sinqia é uma empresa que o pessoal tem falado bastante. Por esse site, o site também pode estar errado, então vale a pena dar um desconto, mas aparentemente ela está nas mínimas aqui das 52 semanas. Não sei se isso de fato está certo ou não, porque esses sites eles também, a gente tem que ficar ligado que eles podem errar. Mas a gente pode dar uma olhada nisso. Vamos olhar aqui a máxima das 52 semanas. Também a gente vai ter aí ideias de empresas que estão subindo, que estão no máximo das 52 semanas, para a gente olhar se será que vale a pena analisar elas agora ou deixar o preço dar uma reduzida, enfim, talvez ela chegar num patamar mais interessante. E aqui nesse site também, na parte de mercados, ações, ele tem o que a gente chama de filtros de ações. O que são os filtros de ações? São algumas características que a gente pode escolher para ele nos mostrar as empresas. Então, coloca aqui, por exemplo, se você estiver procurando ações aqui no Brasil, coloca aqui Brasil, deixa aí Brasil, coloca em todas as bolsas, coloca aqui BMF Bovespa, tá? Se você quiser filtrar por setor, você pode filtrar por setor, tá? A indústria, ela vai dar aí de forma mais específica, então eu não escolheria por indústria, escolheria por setor. E também você pode brincar aqui, mexer com vários indicadores. Então, vamos supor, eu quero aí uma empresa que o índice de preço sobre lucro esteja aqui, ó, alguns critérios às vezes ele parece meio doidão, sei lá, de 0 a 14 vezes, e aí ele vai dar aqui embaixo, ó, pra gente. Então, Petrobras, Banco do Brasil, Santander, Energisa, Telefônica, enfim, várias coisas. Lembrando que a relação preço por ação, lucro por ação, quanto menor ela for em tese, mais barato você vai estar pagando por uma ação, por um montante maior de lucro por ação que essa empresa gera, tá? E aí, outra coisa interessante também, quando o preço por ação dividido pelo lucro por ação estiver muito alto, significa que o mercado espera que essa empresa cresça muito no futuro. Então tem uma expectativa grande em relação a essa empresa. Então, se essa empresa decepcionar o mercado, pode ser que o preço caia bastante. Se você pega uma empresa que o preço sobre lucro dela está baixo, quer dizer que o mercado não espera muito dela. Então, se a empresa acabar surpreendendo, vai ser mais para cima e ela vai ter mais potencial de surpreender positivamente no futuro. Mas, enfim, você pode escolher outras coisas. Receita, capitalização. Eu não vou passar tudo aqui, porque vai aí de vocês depois cada um brincar. Mas se a gente quiser ver por setor, por exemplo, quero saber o setor, eu queria ver da saúde, por exemplo. Quais empresas tem? É porque está limitado aqui, ó. Então, só o setor da saúde sem filtrar por mais nada. Aí ele vai dar todas as empresas do setor da saúde, relacionado com o setor de saúde. Enfim, esse é um dos filtros para a gente também ter um pouco aí de ideia de empresas para olhar com mais detalhe depois.
com mais detalhes depois, ou ir lendo as notícias mesmo, tá bom? Outra coisa que eu quase me esqueci de falar para vocês é que vocês podem copiar o que os gestores dos fundos estão fazendo, tá? Como é que você vai fazer isso? Vem aqui no site chamado carteiraglobal.com. Clique aqui. Vai lá no começar agora. Eu já tenho uma conta, então eu vou em já tenho uma conta, mas vai em começar agora e faz o seu login lá, que ele é de graça, tá? Aqui tá o meu. E aqui, esse site, ele é fantástico. Por quê? Ele é focado em fundos e você pode muito bem pesquisar aí qualquer fundo. Então, se você vier aqui na esquerda, por exemplo, portfólio de fundos, clica aqui e você vai poder ter acesso aí a qualquer fundo. Então, por exemplo, vamos escolher aqui o Alaska Black, do Henrique Breda, Luiz Alves Paz de Barros e tal. Você vai ter aqui nessa página, então, o patrimônio líquido do fundo, ou seja, todo o dinheiro do fundo, mais ou menos as classes de ativos que eles têm, etc. E ó, aqui a gente está no mês de agosto, que é a informação mais recente que a gente tem. E aqui a gente vê que eles têm ações, certo? Pô, Vitor, mas eu não consigo ver quais ações eles têm. Agora é a hora que a mágica acontece. Vem aqui e clique em mês ótimo. Quando você clicar em mês ótimo, você vai para a data, onde é a data mais recente que os fundos são obrigados a abrir todas as posições que eles possuem. Com isso, você consegue enxergar todas as ações que os fundos possuem. Ou seja, você enxerga a Magazine Luiza, você enxerga aqui a Rail 3, a Rumo, você enxerga aqui a Crot 3, que é a Croton, Braskem, Suzano, Petrobras, enfim. Todas as outras aí ações que eles possuem. Com isso você consegue ter ideias. Lembrando que isso aqui ajuda, mas não resolve o seu problema. Por quê? A bolsa, investimento em ações, você sempre tem que olhar para frente, tá? Não olhar para o passado. Sempre aqui a data do mês ótimo vai ter uma diferença de pelo menos aí uns 3, 4, 5 meses da posição que o fundo tinha. Então hoje o fundo pode ter outra posição. Lembrando que os fundos eles têm desvantagem em relação a nós, investidores, pessoas físicas, porque nós a gente consegue investir naquelas empresas fora do radar que muitos investidores ainda não estão olhando para ela, para a gente conseguir aumentar nossas chances de comprar ações com garantia, como eu mostrei no vídeo 1, e lucrar já na compra. Esses caras têm muito dinheiro, então eles não conseguem colocar dinheiro nas empresas menores, que em tese são as empresas que têm maiores chances de crescimento. E as duas últimas coisas que basicamente o que vai importar muito para você conseguir investir e ganhar dinheiro vai ser o preço que você vai pagar. Lembrando que a gente quer comprar ações com garantia, ou seja, com um preço muito inferior ao valor desta ação e também o momento que você vai pagar. É isso que vai limitar o seu risco e vai potencializar suas chances de ganhos. Mas você consegue enxergar tudo que os fundos estão fazendo. Então você não precisa pagar taxa de administração para esses fundos, meus amigos. Vocês podem muito bem ver o que esses caras têm aí e copiar. Simplesmente copiar se você quiser ou pegar aqui para ter ideias, tá? Copiar, de novo, não vai resolver o seu problema, mas pode te dar ideias. Você pode falar, bom, sei lá, esse cara aqui tem ação da Suzano, deixa eu tentar ver. E se você for indo para trás aqui, ó, sei lá, a gente estava em maio, agora a gente vai para, sei lá, abril.
você também vai conseguir ver tudo que eles tinham. Então você consegue ver se de um mês para o outro ele comprou, ou se ele reduziu a posição, enfim, para te dar aí ideias. Você pode colocar aí de qualquer fundo, tá? Então tem um fundo que é o Joule. Deixa eu ver. Não tô achando. Deixa eu ver. Se só colocar aqui o nome do fundo, por exemplo, FIA. Dynamo, aqui ó, Dynamo Global FIA. Deixa eu ver se tem aqui outros fundos da Dynamo, que é um fundo também famoso. Dynamo Colgar FIA. Não foi. Deixa eu ver outro aqui, vai. Esse Ectas. Você vai também clicar aqui no Mesótimo e ver o que ele tem. Se você tem um fundo de fundo, aí você tem que clicar aqui, ó. Ele é um fundo que investe em outros fundos. E aí você vai clicar nos outros fundos para ver o que esses caras têm. E aí, ó, Ectas Master Selection FIA, que é fundo de investimento em ações. Aí sim você vai ver a participação que esses caras têm. Certo? Vai te dar ideias também. Tá legal? Era isso, você não precisa comprar relatório de caso de análise, você não precisa pagar dinheiro para os fundos, você só precisa saber a hora certa de entrar e comprar essas ações com segurança, lucrar na compra, como eu estou te mostrando aqui o passo a passo correto. Atenção! Ações mais amadas contra as ações mais odiadas. Esse cara aqui, o John Dorfman, é um cara que tem um fundo nos Estados Unidos e nos últimos 19, 20 anos agora, ele fez um estudo entre as top 5 ações mais amadas pelos analistas, isso lá nos Estados Unidos, obviamente, e um estudo contra as top 5 ações mais odiadas pelos analistas. E nos últimos anos ele comparou como é que foi a performance dessas ações ano a ano. E a conclusão que ele chegou foi que as ações mais amadas em 19 anos, elas tiveram um retorno maior do que as mais odiadas em 10 anos, tá? Em um ano dos 19, elas empataram e nos outros 8 anos, as ações mais odiadas renderam mais do que as ações mais amadas, tá? E aí, então, a média desses 19 anos das ações mais odiadas foi de 7,7% ao ano. A média das ações mais amadas foi de 8,1% ao ano. E a média do S&P 500, que aí são as maiores empresas da Bolsa Americana, no mesmo período teve média de retorno de 11,8%, tá? Ou seja, as mais amadas e as mais odiadas, elas perderam da média do mercado. Qual que é a conclusão que a gente pode chegar? Que na hora de você olhar estas notícias, não pegar como base nem as empresas que todo mundo ama e também não pegar como base aquelas empresas que todo mundo odeia. As chances são que essas empresas vão estar mais aí nos holofotes que as outras e por isso vai ter mais analista, vai ter mais pessoas tentando identificar se o preço dela está em linha com o valor e vai ser mais difícil de ter uma disparidade entre o preço e o valor dessas ações, tá? O que a gente quer buscar principalmente são aquelas ações fora do radar, que ninguém comenta muito, ou que comenta uma vez no mês e depois ninguém mais fala nada, aquelas que de fato estão fora dos holofotes, porque as chances são que essas empresas tenderão a estar com o valor dela descolado do preço, e aí a gente vai conseguir comprar ela a um preço muito abaixo do seu valor, a um preço aí, de fato, com garantia, lucrando na compra, como eu mostrei para vocês na aula, no vídeo anterior, tá bom? Então, nem 8 e nem 80. Agora,
uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer é: as notícias negativas são temporárias? E aí vai do julgamento de cada um. Se uma empresa tiver com muita notícia negativa, o preço dela cair bastante, mas na sua própria análise você identificar que que o que está acontecendo com a empresa é uma coisa temporária que deve passar, pode ser um bom sinal para você verificar se essa empresa está valendo a pena de ser investida. Porque eu vou dar um caso aqui, vou mostrar para vocês como que isso funcionou na prática. E a ideia é que você tem que ser um contrarian, ou seja, para ganhar dinheiro na bolsa, você tem que fazer duas coisas. Ir contra a manada, ou seja, se antecipar e enxergar algumas coisas que poucas pessoas estão enxergando naquele momento. E a segunda coisa é estar certo. Qual é a boa notícia? Você não precisa acertar todas, você precisa só acertar mais do que ganhar. E aí eu vou mostrar para vocês a questão das notícias negativas, que foram aí as empresas envolvidas em corrupção. Eu tenho uma tese que ela tem se comprovado, no futuro pode não se comprovar, e retornos passados não são garantia de retornos futuros. Mas, pela minha experiência, eu tenho uma tese que a Lava Jato, ou os casos de corrupção, é a mãe das grandes oportunidades da Bolsa Brasileira. Isso, olha só o seguinte. Aqui a ação da Petrobras. Desde o mínimo que ela chegou, que foi perto aí de R$5, até hoje, você teria ganhado aí mais de 4 vezes, quase 5 vezes de lucro na ação, tá? De 4,84 para 27,51. JBS, a mesma coisa. O mais baixo que ela chegou foi 3,80 e hoje está aí em 15,65. Ou seja, dá para você ter ganhado bastante. Eu acho que até maior do que essa porcentagem que está aqui, mas enfim. Era muita grana que você dava para ter ganho neste caso. Depois, CCR, o mínimo que ela chegou não foi nem esses 8,84 aqui, foi um pouquinho menos de R$7. E hoje ela está aí por volta de R$17, tá? BTG Pactual, caso mais recente, que em 2 dias a ação derreteu aí bastante, chegou até mais baixo do que esses 46 e 46 aqui, chegou a bater R$40 e em questão de poucos dias, acho que um pouquinho mais de um mês ou nem isso, já recuperou bastante aí, tá? Esse é o caso mais recente que a gente tem. Enfim, filtre as empresas pelas notícias, tá? É o primeiro passo que vocês devem seguir. Passo 2 é entrar no site de relações com investidores dessas empresas. Por quê? Porque você quer conhecer mais essa empresa caso você não conheça, tá? O que você vai ter que fazer? Leia a apresentação institucional da empresa e leia os relatórios de resultados desta empresa. Todas as informações que você precisa saber sobre a empresa estão aqui. Todas, tá? Você não precisa pagar casas de análise para ler esses mesmos relatórios e depois te falar o que eles leram, tá? Você não precisa pagar ninguém. Então, pessoal, em relação à empresa aí que vocês querem olhar, querem saber mais, querem olhar mais a fundo, é muito simples. Vai no site do Google, coloca o nome da empresa e coloca as letras RI de Relações com Investidores ou escreve mesmo Relações com Investidores. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a SLC, que foi a empresa que a gente viu no final do vídeo passado, tá? Então, SLC Relações com Investidores. Geralmente vai aparecer na primeira aqui, tá vendo? Primeira opção aqui já vai aparecer. Aí, o que é legal a gente olhar? É aqui que a gente vai ter mais informações sobre a empresa. Então, você pode navegar nesse site que vai ter bastante coisa para você ver. Na parte aqui em cima, ó, sempre vai ser interessante você
olhar avisos, comunicados e fatos relevantes para saber as novidades, as últimas coisas que têm acontecido com a empresa. Mas se for uma empresa nova que você quer ver agora o que está acontecendo, clica em apresentações de teleconferências. E aí a gente vem aqui, ó, o que eles têm de apresentação. E aí você baixa, ó, apresentação para investidores. E aí você vai dar uma olhada aqui para entender mais sobre a empresa. O que a empresa faz? Melhor da agricultura. Aqui, uma fazenda grande deles. Eu já visitei uma fazenda de algodão deles. É surreal. Quando eu trabalhava lá pelo JP Morgan. Enfim, muito bacana. Aqui você vai conhecer muito mais sobre a empresa, tá, gente? Tá aqui, ó, tudo de mão beijada para você. Falando um monte de coisa, tá? Vão ter essas apresentações. Não vou ficar passando aqui, mas enfim, depois vocês olhem depois. E aí, tá bom, eu quero saber como é que a empresa está indo, como é que as coisas estão acontecendo. Você pode vir aqui, ó, central de resultados. Sempre procure por isso. Central de resultados. E aí aqui você tenta ler aqui, ó, os releases de resultados ou os relatórios de resultados, tá? Que trimestralmente a empresa divulga essas informações, falando como é que foi aí o último trimestre, como que ela está indo, falando um pouco sobre o setor. Aqui no caso, ó, ela está colocando como ela planta soja, algodão e milho, está colocando as informações aqui das safras, como foi na última, fala aqui sobre a receita, né, o faturamento dela, sobre o lucro, vai falar aqui sobre as perspectivas, contexto global, enfim, cada empresa vai falar o dela e aqui você vai entender melhor o que está acontecendo com essa empresa e qual que é a visão dela, dos gestores dela pro futuro, tá? De novo, não vou ficar lendo aqui totalmente com vocês porque não vai dar tempo, mas a gente vai ter aqui todas as informações da empresa. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre como é que são as operações da empresa, qual é o relacionamento com os fornecedores, como é que é o mercado dos clientes e tudo mais, tem um outro documento que ele chama Formulário de Referência. Formulário de Referência é um documento onde a empresa precisa divulgar e ela fala absolutamente tudo. Ele é gigantesco, 385 páginas. Só que você não precisa ler tudo isso. Quais são as partes mais interessantes de você ler nesse documento? A parte de fatores de risco, tá? Por exemplo, no caso aqui da SLC, ela vai citar lá, um fator de risco são as intempéries. Às vezes chove demais, às vezes chove de menos. Isso pode prejudicar a nossa produção. Ela vai descrever uma série de fatores de risco que envolve esse negócio. Sabendo esses riscos, você vai conseguir investir melhor com segurança. Você vai falar, poxa, eu acho que isso é um risco muito grande para essa empresa. Eu acho que essa empresa não consegue segurar esse problema caso ele de fato aconteça, tá? Eu não acho que eu acho que, por exemplo, aqui, só dando um exemplo, eu acho que a SLC é uma empresa de produção agrícola que ela não é muito bem diversificada, ela está só concentrada em um determinado estado, e se um belo ano der seca nesse estado, ela não consegue vender nada da produção dela neste ano, e aí a empresa fica sem vender. Por exemplo, esse seria um tipo de pensamento que você deveria fazer, tá? Enfim, aqui na parte de fatores de risco, você vai conhecer muito sobre o negócio da empresa, o que ela faz, quais são os riscos dela, tá? E outra parte muito boa de vocês lerem essas aqui, atividades do emissor, tá? Que são aí, de fato, as atividades da empresa. Se ela tem concentrações de clientes, se ela tem regulação nas suas atividades, enfim, vários fatores. Por exemplo, será que o governo
é quem dita o preço dela? Será que ela fica presa no que o governo quer fazer ou não? Não é o caso aqui na SLC, mas enfim. Tem países que isso acontece dependendo da empresa que você estiver analisando. Então, e também a gente vai saber se a empresa, as projeções que a empresa divulga, tá legal? Ou seja, as estimativas que ela faz para o futuro. A gente vai saber mais sobre a remuneração dos administradores. Então, quanto que os gestores dessa empresa ganham? Aqui é legal para olhar se, por exemplo, a empresa teve um ano muito ruim, mas o presidente, os diretores estão ganhando mais, mesmo ela falando que elas entregando um resultado ruim. Se isso acontecer, é ruim, né? Não está muito alinhado aí os gestores e os acionistas, enfim. Aqui tem bastante informação. É só se vocês quiserem aí mergulhar de fato na empresa, mas olhar essas duas partes aqui de atividades do emissor para entender direito o que a empresa faz e olhar a parte dos fatores de risco. São aí as duas partes essenciais para você entender melhor a empresa, entender melhor onde que ela corre riscos, onde que aperta o calo deste negócio aqui, sem contar nos outros dois documentos que eu mostrei para vocês, que eles são mais fáceis de olhar. Muita coisa que tem aqui no formulário de referência vai ter aqui já na apresentação, tá? Na apresentação é até melhor, enfim, descrito e tal, é mais visual. Mas é basicamente isso que você precisa para entender o que uma empresa faz, para entender como ela está indo. Você não precisa contratar nenhuma casa de análise, nada, tá? Todas as informações vão estar aqui na parte de relações com investidores de todas as empresas, tá? Qualquer empresa que você colocar, vamos pensar aqui, sei lá, Vivo, relações com investidores. Aqui, ó, Vivo é a Telefônica, né? É a mesma coisa. Você entra no site aqui, vai ter lá a apresentação, comunicados ao mercado, ou seja, as novidades que estão acontecendo, apresentação corporativa, por exemplo, ó. Se a gente vier aqui, eu deveria ter aberto aqui, eu deveria ter feito o download. Mas enfim, a gente vai encontrar aí todas as informações da empresa. Essa aqui no caso está em inglês, ela deve ter alguma outra aqui em português, enfim. Mas é só pesquisar aí que vocês vão ficar inteirados sobre o que cada empresa faz. Então, passo 3, olhar a saúde financeira e a estratégia da empresa. Quais indicadores de saúde financeira eu gosto de analisar? O tamanho da dívida em relação ao patrimônio líquido da empresa. Obviamente, quanto mais dívida, mais arriscado. É legal olhar nos relatórios como é que está o vencimento dessa dívida. Será que ele está vencendo mais nos anos próximos, né? Mais no curto prazo ou mais no longo prazo? Olhar aí a margem de lucro, se está crescendo, se não está crescendo. Olhar como é que estão os volumes de vendas da empresa, se está subindo, se não está subindo. Se ela está conseguindo aumentar o preço dela ou não. Se a rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa está aumentando, basicamente isso. E aí pensar na estratégia da empresa. A empresa tem marcas fortes, ela domina o mercado ou não, ela está crescendo a participação dela nesse mercado ou não, como é que ela se relaciona com os clientes? Ela tem vários tipos de clientes ou vários segmentos de clientes. Vamos supor, ela, sei lá, atende o pessoal no sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste, ou ela está concentrada? Quanto mais diversificado, melhor.
E os fornecedores dela? Quem que são os fornecedores? É só no Brasil? Ela também pode comprar matéria-prima de fora do Brasil? Ela depende de um fornecedor específico? Ou ela depende de um cliente específico? Sempre que ela tiver falta de diversificação ou dependência de algum cliente ou alguma coisa específica, algum produto específico, alguma matéria-prima específica, enfim, várias coisas nesse sentido, é ruim, tá? E aí, em relação à saúde da empresa, é isso aí, como eu falei. As margens de lucro crescendo, a receita dela crescendo, o endividamento dela em relação ao patrimônio líquido não pode estar aí alto demais. E aqui não dá para ficar indicando, Vitor, qual é o patamar que tem que estar ou que é legal. Isso vai depender de caso a caso, tá? Por isso que eu não posso ficar falando que se... Às vezes, para uma determinada empresa ou determinado setor, 5% de lucro líquido é muito. Às vezes, para outro setor, 10% pode ser muito baixo, tá? Vai depender aí do caso a caso e da estratégia da empresa. Depois, com base em tudo que você leu, você tem que estimar o futuro da empresa. A gente viu lá que no formulário de referência tem uma parte lá de projeções e nos relatórios da empresa, os gestores, os diretores também vão fazer estimativas para o futuro da empresa, tá? E quando não fizer, você pode mais ou menos estimar. Pô, será que para essa empresa faz sentido ela crescer ano que vem 20%? Ou não? Ou ela é uma empresa grande que é um mercado que não cresce tanto assim? Se ela crescer, sei lá, 8% já é muito. Aqui vai muito no feeling de vocês e com base no que vocês leram, tá? E não tem muito certo e errado aqui, tá? Você tem que estimar basicamente 3 cenários. Um super otimista, um cenário que vocês podem julgar aí normal, um cenário base, e um cenário pessimista, onde as coisas vão mal para a empresa, tá? A gente sempre tem que pensar no que pode dar de mal para a empresa para conseguir se proteger isso, tudo que pode acontecer de ruim com ela e como é que ela vai fazer para se proteger disso. E aí, por fim, o passo 5 é calcular o valor desta ação. Como é que a gente vai fazer isso? Tem aí vários métodos, você pode comprar. Os 2 mais comuns é comparar, os 3 mais comuns. Comparar o preço da ação em relação ao valor patrimonial por ação, comparar o preço da ação, a relação preço e lucro da ação em comparação com a mesma relação preço por ação dividido pelo lucro por ação dos competidores e, de fato, fazer essas projeções futuras e conseguir trazer aí o valor de todos os lucros que a empresa terá no futuro ao presente e aí calcular o valor da ação, tá legal? Eu tentei passar o máximo aqui para vocês, mas o tempo é limitado, não conseguiria entrar em mais detalhes. Algumas pessoas já estão me perguntando se eu tenho algum programa completo, se eu tenho algum treinamento específico. A resposta é sim, tá? Eu tenho, mas por enquanto eu queria que vocês aproveitassem aí o que a gente já viu aqui, que foi bastante coisa, é bastante conteúdo, tem bastante valor. Assiste de novo, assiste mais uma vez, anota, papel e caneta na mão, tem muita coisa aqui que vocês podem absorver. E no próximo vídeo eu vou aplicar na prática esses passos aí para você, tá? Então a gente vai pegar uma empresa e eu vou, na prática, fazer a coisa para vocês verem como é que para vocês terem aí a experiência de como é que calcular o valor da ação e ver se a gente está conseguindo comprar a ação com garantia, conseguindo lucrar na compra, tá? Especialmente a gente vai aplicar aí os passos 3, 4 e 5 que eu mostrei aqui para vocês, certo? Então, clica aqui no botão azul, vote aí na empresa que vocês querem que eu analise no próximo vídeo. Diferente do vídeo anterior, agora eu vou dar aí somente 3 opções para você votar. Então, vote em alguma dessas 3. A ganhadora vai ser a que eu vou analisar no próximo vídeo. E também
clique aqui embaixo, né? Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, o que você está achando desse workshop, se você está gostando, o que você mais está gostando, porque eu vou tentar responder todo mundo me ajuda a entender se eu estou correspondendo às expectativas de vocês ou não, tá legal? Então é isso, a gente se vê na sexta-feira no próximo episódio, e é isso aí. Depois que eu aprendi a visualizar melhor as empresas, visualizar os negócios, a entender os negócios, né? Porque antes eu via uma empresa, por exemplo, um dev da vida, não sabia que existia toda uma parte por trás dela que acabava influenciando no preço final dela, né? Então, só de eu saber que eu tinha que analisar aquilo lá, de certa forma, isso me deu um autoconhecimento de mim mesmo. Putz, agora eu sei que eu tenho que ver isso, então, antes eu era muito, acho que até tapado, eu posso dizer, né? Era muita visão reta, assim, né? Então eu aprendi a olhar para os lados também, uma visão mais ampla agora. Acho que esse foi o que o curso mais está me proporcionando, né? Proporcionou bastante no começo e conforme eu vou avançando, tá abrindo bastante a minha visão. Show. Teve algum resultado financeiro específico que você fez algum investimento e que te deu retorno? Tive com a MRV, eu tive um bom resultado. Eu fui atrás, analisei bem a empresa, eu vi que ela estava aí num preço bom para comprar, projetei um preço-alvo de 19,80, alguma coisa assim, e comprei ela, se eu não me engano, foi a 13,90 que eu comprei a MRV, então eu consegui um bom lucro, né? Passou do meu preço-alvo, né? Ela chegou aí a quase bater R$21. Que o High Alpha Investor possibilitou na minha vida, que eu não imaginava que seria possível, é essa confiança, esse sentimento de me tornar, entre aspas, autoridade do meu próprio dinheiro, sabe? De ser dono do meu dinheiro 100%, não depender de ninguém para saber tomar as decisões certas, não precisar mais de diquinha. Eu nunca imaginei que eu poderia investir em bolsa de valores. Isso, na faculdade, quando a gente ouviu o professor falar de bolsa de valores, para mim era uma coisa muito distante da minha realidade, né? E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que bolsa de valores é para todo mundo. Então, é isso. Hoje eu sou uma investidora em bolsa de valores e eu acho que é um orgulho, e a gente sabe que hoje a gente conhece que não é uma coisa tão impossível, todo mundo pode investir na bolsa. E mudou a minha forma, até no meu trabalho eu vejo que eu consigo me dedicar mais, porque a cabeça de investidor, a gente começa a aplicar ela até no trabalho que a gente tem. A gente tem uma visão diferente de como funciona a empresa. Então, a gente às vezes tem uma função específica, mas quando a gente globaliza toda a empresa, a gente vê como que ela funciona e a gente quer dedicar mais, porque também a gente quer ganhar mais para poder investir mais. Então, isso aí, a cabeça de investidor teve uma mudança significativa no meu modo de viver.